E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente pra gente tá falando aqui de Bakirahen, que sim, tá no seu capítulo 8, que por sinal já vou adiantando, tá massa pra caramba, foco total na história principal, Jack Rama, Yujiro e muita coisa interessante é conversada aqui, inclusive essa é uma versão que saiu em coreano, tá completinha, só que aí eu tô fazendo uma tradução preliminar, pra gente ter um pouco de contexto. Vale lembrar que eu sempre trago a versão final em português bonitinha, que eu faço, eu até mesmo passo pra Kakuzei Project também, que faz aqui junto comigo o negócio no Brasil, né, a gente espalha pra vocês lerem, senão vocês não conseguem ler as obras de Baki, mas eu vou estar traduzindo, então fica ligado, vou deixar o cardzinho aqui em cima, porque quando sair o capítulo 8 em português, bem bonitinho pra você, você vai poder estar vendo lá nessa playlist, tranquilo? Então deixa de resenha, vamos para esse capítulo que tá muito legal. E como vocês bem sabem, né, tá aí a capa do capítulo, onde vemos o Baki bonitão, bem legal. Fala-se sobre aí a nova temporada que tá passando na TV e é o de menos, né? A coisa mais importante aqui é em si o capítulo. E a gente vê que logo de cara vemos a multidão, o pessoal andando aí na cidade. E uma das coisas interessantes sobre tudo isso é que se é falado que as atenções das pessoas estavam concentradas em um só ponto, em um só lugar. Inclusive nós vamos vendo aí alguém se aproximando, passos de alguém, inclusive uma dessas pessoas tem umas pernas gigantescas, muito maiores que a outra que está ali coberta, né, que está de calça. E ali o que vemos é Jack e Yujiro. Vemos pai e filho caminhando pelas estradas ali do Japão. E especificamente também se é falado que as pessoas estavam apenas focando para essas duas pessoas. Esses dois eram o ponto alvo. E logo de cara a gente vê aqui o quão absurdo é o tamanho do Jack, o quão gigantesco ele está. E até mesmo se é falado sobre o fato de que as pessoas, quando observavam para ele, pensavam que eles eram enormes. E especialmente aquele que usava o tênis, dizendo de Jack. Jack estava roubando completamente a visão das pessoas ali, porque o cara era grande demais. E também se fala que ele era excessivamente gigantesco, enquanto mostrava ali sua mão, né, seu braço. Realmente seu braço está bem gigantesco, chegando a ser praticamente a metade do Yujiro, de tão grande que ele está. E também vemos que faz uma analogia com um gigante de brinquedo, que é aquelas pessoas vestidas de gigante, né, que vão ali brincar com as crianças que são bem pequenininhas e acabam correndo do monstro e tal. Essa é meio que a analogia que é passada aqui, como se ele fosse tipo um Godzilla, algo semelhante. E aí, mostrando mais do corpo de Jack, a gente pode ver também um pouco sobre o seu físico, e se fala que ele é como se fosse um navio gigante e ultrapassava 10 vezes o tamanho da altura normal, e era algo surreal. E até mesmo ele faz já uma comparação com a altura de cabeça e tal, é meio confusa a tradução, mas é isso aí. O fato é que ele também fala sobre justamente os músculos grosseiros do braço do Jack, e também se diz que à primeira vista, quando se olhava para as pernas do Jack, se via que eram pernas extremamente rápidas. Elas mostravam para você que era rápido, que era forte, que era eficaz. E também até mesmo se era visto ali que havia um outro. Quem é esse outro? Vale lembrar que algumas pessoas comentaram sobre o fato de que o Yujiro está negão. Ele está dessa cor porque é comum do mangá de Baki. Eu já comentei sobre isso aqui, mas eu posso fazer um vídeo mais específico sobre isso. Mas é comum e muito comum Itagaki deixar um de uma cor e outro de outra. Ele até mesmo troca. Às vezes o Yujiro está mais brancão e outra pessoa que está passando com o Yujiro está mais negão. Isso é para poder fazer a diferença de um personagem para outro. É uma maneira de Itagaki. Mas enfim, o fato é que a gente vê que é comentado sobre que o outro tem um físico pequeno. E comparado ao garoto gigantesco de antes, ele era bem diferente, não era tão exuberante assim. Porém, havia algo diferente nesse cara. Esse cara podia passar em torno de 1,90, ele podia passar dessa altura, estava ali perto o suficiente para passar disso. E a gente sabe muito bem que em algumas traduções, em alguns momentos fala que ele tem 1,91 m, né? Então realmente dá a intenção que vai passar. E até fala que, mesmo assim, era uma espécie de gigante.
mas a aura daquele homem não tinha a ver com o seu tamanho. Não importava se Yujiro era grande ou não, se era pequeno, o que era. O que importava era outra coisa. Onde ali se é falado o seguinte: se é dito que ele tinha presas não naturais, eram as presas que eram próprias dele, mas imitava a da natureza, era algo fora do comum, fora da normalidade. Até mesmo se é falado sobre o seu cabelo, que o cabelo dele era como um vermelho quente, vívido, e isso lembrava muito um leão, pois quando ele se arrepiava, subia muito como se fosse um leão em fúria. Mas não para por aí, porque consequentemente se é falado também da sua pele. A pele de Yujiro emitia um brilho metálico, algo semelhante, que chamava a atenção. E mesmo ele caminhando mal-humorado, os olhos sempre eram atraídos para o lado do menor. Ou seja, por mais que ele não fosse tão gigantesco e tão imponente como o Jack está agora, ainda assim as pessoas olhavam para ele porque ele era marcante, a forma dele, o cabelo dele, a cor da pele dele e até mesmo a fúria dele chamava a atenção. E é aí que no meio disso se era dito que era algo rico de se ver, algo incrível. E é aí que Jack quebra o gelo e começa a falar que a altura dele cresceu e a partir do momento que foi crescendo, as funções do corpo dele melhoraram completamente. E o Yujiro até mesmo vai ficando meio arretado, furioso, como se fosse agoniado com o que está se falando. E aí ele fala que ele teria conseguido e talvez também não possa ter conseguido. E ainda diz que é evidente por ele estar em pé, ou seja, como se por ele estar andando em pé e normal, algo foi além das coisas. Se ele está maior, se ele está gigante, ele está conseguindo fazer tudo e está de pé, é porque algo funcionou. E até mesmo diz que não é perfeito, mas ele está observando aquele, ele está olhando para o Jack, é como se aquilo chamasse a atenção dele. E até mesmo o Jack olha para o Yujiro e pensa, que? Como assim? E eu acho até interessante que no pôr do sol é bem bonita essa cena, né? Isso animado vai ficar bonito pra caramba. Mas enfim, o que falado também é sobre algumas coisas que o Musashi já falou pra gente, no caso, para o próprio Yujiro. Ele fala do momento atrás, né? Quando você vai lutar, tem que escolher uma posição vencedora. E até mesmo ele diz, né, que no caso tem que colocar seu corpo no lugar certo, não num lugar defensivo ou algo assim, pelo que eu lembro. E também diz que foi algo que o próprio Musashi tinha dito, que quanto mais alto, quanto mais altura, melhor. Então é só crescer, aumentar. E meio que ele faz uma analogia com os pensamentos de guerra do Musashi, com a altura, com o corpo, com a evolução do próprio Jack. E ali, abrindo meio com um sorriso, o Yujiro começa a dizer pro Jack o seguinte: por mais que seja uma curta duração e até mesmo muito mais fácil e incontrolável, né, seja fácil de se ver e seja mais controlado e fique meio destrambelhado, é o que ele fala aqui pelo que dá a entender, ainda assim seria algo interessante. E aí isso acaba deixando o Jack meio surpreso, mas ele volta a si novamente, fica ali sério de novo e ainda vai caminhando, onde até mesmo ele fala, descontrolado, incontrolável, perdendo as coisas. É como se ele tivesse assim, ele tivesse dado alguns pontos específicos sobre Jack tá dando alto, e até mesmo ele pergunta, né, se ele tinha gostado disso ou não, e pelo que dá a entender, ele não teria gostado. Mas é aí que, quando eles estão caminhando, o Yujiro serenamente começa a falar algo que muda completamente o contexto da coisa. Ele fala que é algo que não é qualquer um que possa fazer, chegar a esse nível e estar completamente bem, e até mesmo bem estruturado. E até mesmo o Jack fica chocadíssimo, ele fica em pânico, porque o Yujiro está dizendo que só o Jack é capaz de fazer aquilo, e para ele isso não é comum. Como assim o Yujiro está elogiando? Esse tempo todinho o Yujiro está ali tocando devagarzinho no Jack. E é aí que o Yujiro fala que o Jack teria sido ridicularizado pelo povo, fez prolongamento ósseo e, acima de tudo, entre as pessoas na história que pretendiam ser as mais fortes, ninguém teria chegado a esse ponto de se doar tanto assim. E fala também que ele aprimorou até a arte de morder. E o mais interessante é que o Yujiro deixa claro que isso seria uma espécie de pureza rara, uma raridade. Não existe alguém mais puro do que essa pessoa por estar
tão afiado em seu caminho e devoltado a ser forte. Isso é interessante porque a gente já teve um capítulo, foi o capítulo 2, se não me engano, de Baki Rain, que fala, né, sobre o homem puro que Jack é, inclusive até a forma como ele lidava para ficar forte, né, dizendo que vai proteger Jesus em troca de um pedido, né. Mas enfim, e o que a gente vê mais nessa página final é que Jack começa a tremer e suar frio. Jack não sabe lidar com essa sensação, a sensação de Yujiro estar elogiando ele, e até mesmo ele acaba dizendo que Yujiro está elogiando ele pela primeira vez. Ele deixa claro, essa é a primeira vez que você me elogia. E com isso, a gente acaba o capítulo. E é isso aí, pessoal. Ficamos com esse capítulo e, meus amigos, eu tô chocado. Eu não sei nem o que pensar. Eu não sei nem o que dizer. Porque o capítulo acabou com o Jack quase chorando. Espero que ele não chore. Se ele chorar, eu vou chorar também. Porque o que esse cara sofreu, o que esse cara se lascou para chegar onde chegou, não foi pouco não, foi muita coisa. E pela primeira vez a gente vê que o Yujiro reconhece ele como um cara que é à altura, que é digno de andar com ele ali, vamos dizer assim. Até mesmo porque o próprio Yujiro enumerou pra gente aqui que o que ele fez é inviável para qualquer pessoa, só o Jack poderia fazer. O Jack tá gigantesco e consegue estar normal, o seu corpo se adaptou e ele tá muito mais forte e completamente ativo. E isso para até o Yujiro é chocante, até mesmo ele fala da arte de morder que ele aprimorou, né? Então o Jack meio que fez o Yujiro olhar para ele com outros olhos. Lembrava que quando o Baki tava para lutar com o Yujiro ficou assim, ficou meio destoado, meio sem entender, poxa, eu tô amando o Baki. O que tá acontecendo? Eu nunca senti isso. É incrível, eu quero lutar com ele. Ficou meio desnorteado. A mesma coisa, pelo que parece, é aqui. O Yujiro, ele tá se sentindo estranho porque o Jack tá chegando a patamares que ele não imaginava que alguém poderia chegar. Até mesmo ele fala, né, na história de todos que quiseram se tornar fortes, ninguém nunca fez o que você fez, pelo que deu a entender. Esse é um contexto breve do que foi falado. Quando sair a versão português vocês vão entender melhor. Eu até mesmo vou entender melhor. Vou tentar traduzir o mais rápido possível para o português bem bonitinho para vocês. Mas amei. Capítulo massa. Agora eu quero saber de vocês. Quero suas opiniões aqui nos comentários. Deixa aí uma ideia de vídeo para eu fazer. Querem que eu comente mais sobre esse capítulo mais pra frente? Quero suas opiniões aqui, tá? Não esquece não. E também assina aí o canal e aperta no sininho para poder estar recebendo notificações, né? Porque tudo que eu trouxer de Baki aqui você vai estar sabendo. Beleza? Valeu, falou, fui!